A batata doce é uma das hortaliças mais consumidas no Brasil. Ela destaca-se pela sua rusticidade, boa resistência contra a seca, baixo custo de produção e adaptação ao calor. Por isso, essa raiz é muito cultivada no Nordeste, onde representa importante fonte alimentar para as famílias de agricultores da região. A Embrapa Hortaliças, em Brasília, está levando ao produtor 3 novas variedades de cor alaranjada e ricas em carotenoides. Os carotenoides são pigmentos amarelos, laranjados e vermelhos presentes em alimentos como cenoura, tomate, abóbora e outros. Alguns desses pigmentos são transformados em vitamina A no nosso organismo. A hipovitaminose A é um problema sério de saúde pública no mundo, principalmente entre crianças e mulheres grávidas ou em fase de amamentação. Na verdade, essa é a maior causa de mortalidade infantil em países em desenvolvimento e na perda de visão evitável em todo o mundo. A deficiência prolongada dessa vitamina em nosso organismo pode causar problemas de pele, lesões na córnea que levam à cegueira e cegueira noturna, principalmente em crianças. Nós acreditamos que essas variedades de batata doce de cor laranja poderão contribuir com a qualidade nutricional do nosso país, uma vez que já existe o hábito de consumo de batata doce no Brasil. As novas variedades de batata doce foram selecionadas dentre os 625 materiais mantidos pela Embrapa Hortaliças. Os 3 selecionados se destacaram por possuir polpa de coloração alaranjado intensa, que está relacionada com o alto teor de carotenoides. A Embrapa Hortaliças também está levando aos produtores técnicas de propagação e plantio de batata doce. O objetivo é reduzir as perdas e o consumo de água da propriedade na fase de plantio de mudas. A primeira técnica é a micropropagação, que é utilizada quando for preciso obter muitas mudas a partir de poucas plantas. Utilizando uma pequena área coberta para desenvolver as mudas, o produtor vai utilizar ramas com cerca de 10 centímetros ou 2 nós. O material deve ser plantado em bandejas ou outros recipientes com substrato agrícola comercial. As mudas devem ser irrigadas diariamente. Em 30 dias, as raízes já estão desenvolvidas e as plantas podem ser levadas ao campo. A outra técnica é o pré-enraizamento, que pode ser realizada no campo ou em vasos. No pré-enraizamento, o produtor deve fazer feixes com mudas de cerca de 30 centímetros. As plantas são colocadas em uma vala rasa e longa, cobertas com terra sem adubo e regadas em abundância. Após 3 dias, as raízes começam a se formar e as mudas podem ser plantadas normalmente. Esses novos materiais e essas técnicas de multiplicação de batata doce estão sendo disponibilizadas para os produtores com o recurso do programa Fome Zero. Além disso, nós estamos recebendo de diversos produtores, diversas regiões do Brasil, 120 amostras e mais 43 amostras foram importadas do Centro Internacional da Batata, que fica no Peru. Essas amostras vão ser avaliadas e brevemente vão ter mais materiais para ser distribuídos para os produtores. A Embrapa também está gerando novas opções de consumo de batata doce. Um exemplo é a farinha de batata doce, desenvolvida junto com a Embrapa Agroindústria de Alimentos, no Rio de Janeiro. Esse produto pode ser adicionado à merenda escolar e em cestas básicas, como uma alternativa para suprir a carência de carotenoides, principalmente em crianças em idade escolar. Para a produção da farinha, as raízes de batata doce são raladas. Depois, o material é desidratado em estufa. Após cerca de 12 horas, a batata doce desidratada é retirada e moída. A qualidade nutricional
de nosso país, uma vez que já existe o hábito de consumo de batata doce no Brasil. As novas variedades de batata doce foram selecionadas dentre os 625 materiais mantidos pela Embrapa Hortaliças. Os 3 selecionados se destacaram por possuir polpa de coloração alaranjado intensa, que está relacionada com o alto teor de carotenoides. A Embrapa Hortaliças também está levando aos produtores técnicas de propagação e plantio de batata doce. O objetivo é reduzir as perdas e o consumo de água da propriedade na fase de plantio de mudas. A primeira técnica é a micropropagação. A batata doce é uma das hortaliças mais consumidas no Brasil. Ela destaca-se pela sua rusticidade, boa resistência contra a seca, baixo custo de produção e adaptação ao calor. Por isso, essa raiz é muito cultivada no Nordeste, onde representa importante fonte alimentar para as famílias de agricultores da região. A Embrapa Hortaliças, em Brasília, está levando ao produtor 3 novas variedades de cor alaranjada e ricas em carotenoides. Os carotenoides são pigmentos amarelos, laranjados e vermelhos presentes em alimentos como cenoura, tomate, abóbora e outros. Alguns desses pigmentos são transformados em vitamina A no nosso organismo. A hipovitaminose A é um problema sério de saúde pública no mundo, principalmente entre crianças e mulheres grávidas ou em fase de amamentação. Na verdade, essa é a maior causa de mortalidade infantil em países em desenvolvimento e na perda de visão evitável em todo o mundo. A deficiência prolongada dessa vitamina em nosso organismo pode causar problemas de pele, lesões na córnea que levam à cegueira e cegueira noturna, principalmente em crianças. Nós acreditamos que essas variedades de batata doce de cor laranja poderão contribuir com a... fazer feixes com mudas de cerca de 30 centímetros. As plantas são colocadas em uma vala rasa e longa, cobertas com terra sem adubo e regadas em abundância. Após 3 dias, as raízes começam a se formar e as mudas podem ser plantadas normalmente. Esses novos materiais e essas técnicas de multiplicação de batata doce estão sendo disponibilizadas para os produtores com recurso do programa Fome Zero. Além disso, nós estamos recebendo de diversos produtores, diversas regiões do Brasil, 120 amostras e mais 43 amostras foram importadas do Centro Internacional da Batata, que fica no Peru. Essas amostras vão ser avaliadas e brevemente vão ter... propagação, que é utilizada quando for preciso obter muitas mudas a partir de poucas plantas. Utilizando uma pequena área coberta para desenvolver as mudas, o produtor vai utilizar ramas com cerca de 10 centímetros ou 2 nós. O material deve ser plantado em bandejas ou outros recipientes com substrato agrícola comercial. As mudas devem ser irrigadas diariamente. Em 30 dias, as raízes já estão desenvolvidas e as plantas podem ser levadas ao campo. A outra técnica é o pré-enraizamento, que pode ser realizada no campo ou em vasos. No pré-enraizamento, o produtor deve